Iniciamos mais uma edição do projeto Trajetórias, uma proposta do SESC Piracicaba em parceria com a Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep. A intenção é compreender melhor a história da nossa cidade, sua formação social, cultural, bem como o seu desenvolvimento. As entrevistas, portanto, envolvem pessoas das mais diversas formações e segmentos, revelando uma sociedade dinâmica e complexa. Enfim, um trabalho que merece ser apreciado. Nesta edição, apresentamos o empresário Max Weiser. Acompanhe. Max Weiser, destemido, persistente, autêntico e moderno. Esses são qualificativos de Max Weiser, um homem que adotou Piracicaba como sua cidade e fez da sua vida uma divertida corrida, uma festa da velocidade. Ele foi um dos principais organizadores de corrida de rua nos anos 60, que marcaram Piracicaba. Sua verve era também empresarial. Representante de grandes marcas, teve seu nome sempre ligado ao mercado de veículos. Passados 90 anos, este homem mantém um entusiasmo incrível para levar adiante os seus projetos. Uma de suas ajudantes do lar me disse: seu Max gosta muito de viver e o que o alimenta é o seu passado. Uma história que ele mesmo vai nos contar neste momento. Max, você nasceu em São Paulo, sua família é de São Paulo? Não, meus pais eram do exterior, mas não veio ao caso. Eu sou brasileiro, nasci em São Paulo, tenho o título de cidadão brasileiro, tenho o título de amigo dos bombeiros, tenho o título de amigo da Polícia Federal, tenho inúmeros... Você é um homem de muitos títulos, a gente sabe, mas é interessante que o senhor veio para Piracicaba. Veio para Piracicaba e se identificou com a cidade. Quando isso aconteceu? Em 1951. E logo, bem novo, você ingressou no mercado já de trabalho. Qual mercado foi esse? É um mercado um pouco diferente. Acontece que eu fiz o ginásio, fiz o colegial e meus pais disseram: vamos para Piracicaba para você continuar estudos superiores. E viemos para Piracicaba, eu, meu pai, e ele viu o comércio muito forte na Governador, e eu convenci meu pai a comprar um posto de gasolina. E ele comprou um posto de gasolina. E mais ou menos 3 meses após comprar o posto, ele faleceu. E eu fiquei com 20 anos com o posto nas costas. Você assumiu o posto, assumiu o trabalho de seu pai? Quem vendeu o posto veio: Max, eu devolvo o dinheiro que seu pai deu. Me devolve o posto. Eu falei: não, eu vou pagar. Estava devendo ainda, bastante. E eu consegui trabalhar no posto muito tempo. Eu lavava carro, polia carro, fazia tudo. Polimento, não sei se sabe o que é. Além de polir, com os fuscas, que tinham paralama, chama de Brum, um filete, eu com escova de dentes limpava tudo e polia com cal para depois vender. Isso. O senhor agregava valor num trabalho que ainda não existia, o senhor aprimorava o trabalho de posto. Isso. Acontece o seguinte, teve um fato interessante que aconteceu, o seguinte: eu despregava tudo que é tecido, lavava e montava de novo. E um dia eu comprei um Chevrolet 51, que veio do Paraná, todo marrom, e o teto também, tudo era de casimira, tecido, né?
despreguei para lavar. E lavei, ficou perfeito, secou. E quando fui colocar, encolheu. Foi uma dificuldade que você não faz ideia. Bom, eu consegui esticar e colocar. E comecei a comprar e vender carros usados. Mas olha só, você, em um minuto atrás, dizia que seu pai deixou um posto sem ter terminado de pagar. E você assumiu. Não. Ou seja, você rapidamente superou aquela situação e deu conta do recado. Verdade. Ficou uma dívida. Quem vendeu o posto disse, Max, devolva o posto, devolva o que seu pai pagou. Eu falei, não, eu vou pagar. E continuei no posto, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Eu vou resumir. Um dia apareceu um carro, marca diferente, era DKV, para abastecer. E ele disse, procurando um concessionário. Eu olhei aquele carrinho com 3 cilindros. Aliás, pouca gente sabe o que era o DKV. 3 cilindros e só tinha 9 peças móveis dentro do motor. Então, era totalmente diferente dos carros atuais. Usava óleo na gasolina, não tinha cárter. E eu olhei aquele carro, não quero. E um dia eu viajando com um amigo, indo de Santos para Praia Grande. Naquele tempo era uma pista. Muito bem. Vi no espelho do Fusca que eu era fã do Volkswagen, vi pelo espelho esse DKV vindo. Esse carrinho que ia me passar. Bom, ele me passou e não vi nem a cor dele, foi embora. Então, fiquei admirado com isso. Quando cheguei no hotel, estava com isso na cabeça de carro passando. E vejo um anúncio do Jornal de Santos, DKV Vemag, pronta entrega. Aí eu fui lá falar com o concessionário. Como é que faz para pegar a concessão disso? Você vai em São Paulo, me deu o endereço. Eu fui a São Paulo. Aí o cara da Vemag disse, Max, eu não posso dar uma concessão para um posto de gasolina. Tem que ser um prédio, tem que ser uma empresa montada. Tem que ter uma estrutura adequada para isso. Isso. Então, o que eu fiz? Arrumei um sócio e fiz o prédio, aluguei um prédio e fiz tudo que precisava, oficina, tudo, e passei a ser da Volkswagen, passei a ser DKV, concessionário. Então, o primeiro é concessionária DKV. Foi. Então, passado, acho que um ano mais ou menos, eu já fiquei fã do DKV, eu assisti uma corrida, o DKV ganhou de carros grandes. Foi em Poços de Caldas a corrida. No final dos anos 50, isso? Aí, procurei o prefeito da ocasião, Salgou Castilhon. Salgou, quero fazer uma corrida de carro em Piracicaba. Eu tive a ideia, eu disse, tá bom, mas pode fazer. Mas aí encontrei uma barreira muito grande, que não podia fazer corrida de carro na cidade sem autorização do Automóvel Clube de São Paulo. Então, entrei em contato com o Automóvel Clube de São Paulo. Ele foi muito atencioso, o presidente veio, ajudou a escolher a pista, que foi na Armando Salles, a largada, onde hoje é o Correio, e deu uma largada. Qual era o circuito, você lembra, assim, de desenhar em termos de rua? Ele passava pela... Tem um mapa, mas de cabeça eu não lembro, passou muito tempo já. Mas ia até a Vila Bois, lá do alto da cidade, e descia pelo Clube de Campo, só que lá embaixo da descida do Clube de Campo tinha o trilho do trem. Então o carro com velocidade batia no trilho, levantava as 4 rodas no ar e tinha que fazer a curva imediatamente. Nem todo mundo conseguiu fazer essa curva. Ali era lugar de acidente. Aí eu tenho foto de carro que entrou na casa vizinha, porque não conseguiu fazer a curva. Bom, finalmente ganhei a primeira prova. Viu, mas então era uma corrida um tanto quanto perigosa, apesar de ser um evento bastante atrativo para o público. Muito bem. Só que o Automóvel Clube trouxe também os carros Fórmula 1.
E então, eu corri na de estreante, depois teve a corda principal e depois os carros tipo Fórmula 1. Chamam de baratinha, né? Mas idênticos de hoje. Um pouco mais simples. E faleceu um carro numa trombada, uma batida, na Faleceu o primeira piloto. Corrida. O piloto morreu. Morreu o piloto. E eu fiquei chateado porque achei que a culpa era minha, porque foi ideia minha de fazer a corrida. Aí o presidente automóvel, Max, por que está triste? O Cláudio Belém morreu. Ele, sorte sua. Eu, como sorte minha? Ele disse, você acha que alguém vai numa tourada para ver o toureiro pegar o touro? Não, quero ver o touro pegar o toureiro. Então, se você conseguir com um acidente, você vai ver o sucesso do ano a próxima corrida. Ou seja, um fator triste, no entanto, não impactou da forma... Quer dizer, a família ficou bastante perturbada, mas o evento em si, ele se sobressaiu. Bom, aí, como eu ganhei a corrida, peguei o gosto. Aí eu corri em Piracicaba, não uma vez, 3 vezes ou 4, se eu não me engano. Corri em Araraquara, corri em Brasília, primeiro aniversário de Brasília, eu corri e consegui, entre os carros fortes e grandes, 4º lugar. Fiquei honrado com isso. Corri no Uruguai, um autódromo pequeno chamado Rivera, do Uruguai. Corri em Curitiba várias vezes. Corri na rodovia do Café, a inauguração de uma pista que ia de Curitiba a Apucarana. Uma pista longa, de asfalto nova. Corri em Lages, corri em Blumenau, que essa foto é copiada corrida de em Blumenau. Corri Itajaí, corri Joinville, corri no Rio, Jacarepaguá, corri Joaçaba, que é de terra, e corri várias vezes em Goiânia. Vamos recuperar a história do Autódromo do Uruguai. Muito bem. Eu ganhei a corrida no Uruguai e fiquei entusiasmado porque o autódromo é muito pequeno. E eu não fui lá para correr. Fui para assistir uma corrida de outros. E disse, mas corra. E eu corri na primeira largada. E ganhei a corrida. E fiquei entusiasmado com o autódromo, porque era um pouco fora da cidade e o autódromo pequeno. E o Brasil só tinha Interlagos. E com muitas curvas, não é? Não, tinha traçado perfeito. E baseado nisso, eu achei que ele podia fazer um autódromo de Piracicaba. E eu contratei um avião por minha conta. E o avião não inclinava para tirar foto do autódromo, mas consegui tirar foto. Quando eu voltei para Piracicaba, procurei o prefeito, era Luciano Guidotti. Falei, Luciano, eu quero fazer autódromo em Piracicaba. O que você quer de mim, Max? Ele disse. Eu quero terreno e máquinas para fazer autódromo. Tá bom, procura o terreno que eu autorizo. Demorou acho, uns 3 ou 4 meses, achei o terreno. Aí, Luciano, achei. Tá bom, vamos fazer o autódromo. E aonde que era esse terreno? Hein? Onde que ficava essa Na área? Vila Resende. É onde hoje é o cemitério da Vila Resende. Isso. Bom, vou dizer por que chegou o cemitério. Aprontei o autódromo, só faltava asfaltar. O trajeto perfeito, 800 metros de reta. E o Luciano Guidotti, entusiasmado com o autódromo, tinha um quadro, pôster, imenso atrás da cadeira dele na prefeitura, com foto desse autódromo. E ele, todo entusiasmado, foi mostrar o autódromo em 1957 para uma equipe de carros que era concorrente dos carros que eu corria. E andando a pé no autódromo, o cara falou para o prefeito, aposto que o Marcos está metido nisso, né? Por quê? Esse é o autódromo para ele ganhar a corrida. Bom, ele, além de desmanchar o autódromo, transformou em cemitério de novo,
me xingou, nome que eu não posso nem O prefeito xingou? Hein? O prefeito xingou você? Bastante. Que achou que estava fazendo autódromo para mim ganhar a corrida. Mas você não disse que o autódromo era o protótipo, era uma cópia do Uruguai? Maior que o do Uruguai. Maior. Tinha 800 metros de reta. Qual é o carro que não consegue passar outro em 800 metros? Muito bem. Isso encerra o caso porque fiquei muito chateado com isso. Bom, e continuei correndo nas cidades que eu citei para você. Vou dizer por que eu parei de correr. Eu corria em todas as cidades, mas levava os mecânicos comigo e fazia uma coisa que depois os outros de Fórmula 1 faziam. Eu dava uma volta no autódromo e dizia ao mecânico, está faltando potência na segunda marcha. Então eles desmontavam o câmbio e punham a engrenagem para dar mais potência. E com isso me fez ganhar algumas corridas. Ou seja, o ajuste era em tempo real, ali, de acordo com a necessidade daquele momento. Os técnicos sabiam, apontavam e resolviam. Realmente, no auge das corridas, era duro de parar. Quando chegava perto da curva, tinha que começar a frear muito antes. E eu consegui colocar no meu DKV freio a disco. Mudou. Ficou uma delícia. Eu chegava até bem pertinho da curva para dar um pique no freio para poder fazer a curva. Mas só o senhor tinha freio a disco? Meu tio. Mas e os demais concorrentes? Não. Outras marcas de carro também. Eu corria, não é só o DKV, corria com todas as marcas de carro. Então, mas com o DKV, com mais freio a disco, eu podia chegar bem perto da curva para dar um pique no freio para fazer a curva. Então, eu passei a ganhar mais. Bom, então, com isso, eu fui campeão paulista em Interlagos, ganhei, fui campeão paulista. De Interlagos, que ano que foi? 67. Bom, 1958, recebi um convite para correr em Goiânia. Eu já tinha corrido lá, com o meu DKV. Aí mandaram o projeto, muita reta. Então, fiquei entusiasmado para ir correr, mas acontece que era com o BMW, que eu tinha um BMW usado. Procurei o Chico Landi de São Paulo, que ele era o... BMW. BMW. O Chico Landi era o gerente. Aliás, ele foi o maior piloto antes do Senna. Mas eu falei, Chico, eu quero correr com esse carro meu. Você põe disco, freio a disco? Não, desculpe. Você põe carburação dupla para mim no carro e me presta pneu mais duro. Tá bom, vem aqui. É que domingo a corrida é. Então vem aqui. Fui na quinta-feira e disse, Marcos, você tem sorte, viu? Por quê? Eu falei, por que tenho sorte? Porque nós vamos correr no Rio, sobrou um carro. Te dou um carro pronto para correr. Ai, eu fiquei entusiasmado. Cadê o carro? Cadê o carro? Bom, resultado. Ele disse, eu mando o carro para você, para Goiânia, e lá em Goiânia você toma posse do carro. Tá bom. Acontece que o prefeito não deixou fazer o treino. Eram 32 carros para largar e o prefeito não deixou fazer o treino. Mas por que porque motivo? resolveu tampar os buracos do asfalto. Então não era um autódromo. Não tinha dono. Não, era uma Porque rua normal, ele precisava recapear. Na cidade. Precisava recapear tudo. Uma avenida. E voltava pela mesma avenida para outra pista. Bom, acontece o seguinte. Voltei lá e disse, você tem sorte. Vou te emprestar um carro, porque nós vamos correr no Rio. E sobrou um carro. Cadê o carro? Fiquei entusiasmado. Eu mando o mecânico levar para você. Realmente o mecânico chegou no sábado e o prefeito estava tampando os buracos de asfalto e falou, só amanhã. E como é que faz a largada? 32 carros. Sem treinar? Sorteio, sem treinar. Sorteio. E entre todos os carros fui 17º a colocar. E deu a largada, fiquei assombrado com a potência do carro. Gostei demais, porque reta de caveira era bom quando tinha curva. Esse carro na reta era um foguete. Ninguém pegava. Depois, 3 horas de corrida. Depois de 1 hora estava em primeiro lugar já.
E então tentando manter o primeiro lugar. Só que de repente parou a embreagem, pifou o pedal de embreagem e não dava mudar a marcha mais. Fala para mim, naquele momento em que a marcha, que a embreagem, que houve esse pane, qual foi esse sentimento? De tristeza. Mas eu fui com o carro, uma marcha só no box. Falei com o mecânico, travou o pedal de embreagem. Ele disse, abre o capô. Ele abriu o capô, ele disse, ó, quebrou o suporte do motor e o motor inclinou travando o pedal. Eu vou trocar o suporte do motor. Trocou o suporte do motor. Ele trocou o suporte do motor e eu saí. Não via nem o último colocado. Ou seja, todo mundo tinha passado na frente do senhor, até os retardatários. Não sei quanto tempo fiquei parado. Eu saí. Aí comecei o que dava o carro. Eu passava um, passava outro, passava outro. Fui passando. E, de repente, vi o público torcendo para mim. O que quer dizer torcendo para mim? Chapéu para mim, lenço balançando. Aí, depois me contaram que quem estava ganhando a corrida era um cara de Brasília. E tinha não se davam bem, pessoal de Brasília com Goiânia. Quer dizer, ele era bom para correr, mas não era bem quisto na sociedade. O cara que estava na frente. Ganhando, olha só. Muito bem. Não era bem quisto, na cidade é diferente. Bom, eu saí e não via nem o último colocado. Resultado, ganhei a corrida. Foi o maior feito meu, ganhar uma corrida com o carro quebrado e consertar e parando no box. Bom, todo entusiasmado, fui circulando em São Paulo, que me prestou o carro, Orlando, e ganhei a corrida. Ao troféu eu ganhei, o maior troféu que eu tinha. Ele disse, tá bom, Marcos, eu quero comprar o carro. Tá bom, fazer preço de custo, você fez o cálculo lá, voltou $80 mil. O meu DKB valia no máximo $10 mil. Então comecei a pensar, não acho peça, não vou ter peça, é um compromisso que não dá para assumir. E desisti, foi a última corrida minha. Esse carro aqui, ó, nós temos um protótipo aqui bonitinho, uma coisa bacana. É um dos prêmios que eu ganhei. O Automóvel Clube de São Paulo, de Piracicaba, me deu esse carro, pintadinho da cor do meu. E eu escrevi em todo o carro, Piracicaba. É sobre este carro que o senhor abriu a conversa conosco, falando da proeza, da beleza que o senhor descobriu nele, da eficiência de motor e tudo mais. Ainda falando das corridas que o senhor fez pelo Brasil, o Chico Landi mesmo, que era uma referência, outras figuras se tornaram referência para você. Você mesmo já falou do Emerson Fittipaldi. O que o Emerson Fittipaldi fez nessa história toda que você acompanhou? Eu larguei numa prova em Interlagos que estava o Emerson Fittipaldi com Carmanguia com motor Porsche e 2.500 cilindradas. E o meu DKB era só 1.000 cilindradas. Então, a categoria era separada. Até 1.300 cilindradas é uma colocação, um prêmio. Acima, outro prêmio. Então, ele ganhou na dele e ganhei na minha. Mas a corrida era uma só? Uma só. Largava junto. Olha só. Então, e o Emerson era bom corredor mesmo? Ótimo. Mas na categoria sua você era o melhor? Na minha categoria foi bem. O Emerson continuou depois no Fórmula 1. Sobre concessionárias. Isso. Você foi um homem de empreendimentos. O senhor iniciou com a DKV, mas o senhor passou por Lambretta, por tantas outras, por Volkswagen. Isso. Então, vamos fazer uma cronologia aí, como que foi esse processo como empresário. Muito bem. Então é o seguinte, eu era concessionário do DKV. E aí a Volkswagen comprou a fábrica na Europa que fabricava o DKV. E aí o concessionário que era o DKV automaticamente passou para a Volkswagen, desde que ele tivesse condição. E eu passei para a Volkswagen. E naquele tempo não podia um cara ter duas revendas diferentes. Hoje pode. Acontece o seguinte, que eu era concessionário Volkswagen e comprei os direitos de fazer a concessionária
do Willys, carro Willys. Mas as exigências do carro Willys era fazer um prédio. E eu falei para o cara que estava comprando, quantos sócios você tem? Tem 11 sócios. Falei, se você me der 50%, eu construo o prédio. E eu construí o prédio. Prédio maravilhoso, e hoje a Vivo está instalado nesse prédio. Ali na Avenida Independência. Isso. Então, o primeiro prédio que o senhor teve, que era DKV, foi alugado. O prédio para a concessionária Willys foi construído. Não, eu continuei com o DKV no prédio. Alugado. Só foi aumentando o prédio. Era uma esquina, aumentando. Não, o primeiro prédio era alugado. Aí eu comprei um terreno e fiz o prédio, que hoje é como se fosse uma feira, e vários tecidos vendendo. Tudo bem. Fui concessionário Yamaha. Yamaha vem depois. Não, veio junto, logo peguei Yamaha. Mas depois da Willys. Isso, tá. Bom, aí peguei Yamaha e continuei com a Volkswagen. E na Yamaha eu fui eleito presidente do conselho, chamava Abraci. É uma empresa que cuidava de todos os concessionários do Brasil. Eu consegui fazer muita coisa. Fiquei 6 anos como presidente dessa associação. E nessa associação eu consegui fazer o código de ética. O que é código de ética? Que um concessionário não podia vender na zona de outro. Cada um tinha a sua zona. E consegui implantar isso para a Yamaha, que não tinha. E eu tanto fiz com a Yamaha que eu ganhei 4 viagens para o Japão. Foi maravilhoso, as 4 viagens com a Yamaha. Muito bem. Voltando para falar com a Volkswagen. A Volkswagen, fiquei 53 anos com a concessionária Volkswagen. Eu fiz de tudo. Você não faz ideia do que eu fiz com a Volkswagen. Desculpa, posso voltar na Yamaha. Eu fiz Garota Yamaha. Todo ano tinha Garota Yamaha no clube de campo. E quando tem o trio Los Angeles, que alegrou o ambiente, e era no clube. E eu tinha que servir coisas para o pessoal. Então, o senhor fazia uma festa já, uma grande festa. Então, quer dizer, a Yamaha, mesmo sendo uma das últimas concessões, né, que o senhor adquiriu, o senhor realizou muito por elas. Mas para a Willys teve vida curta? Só 2 anos, depois vendi. 2 anos, vendeu. Porque eu não podia ter meu nome lá. Era proibido. Ah, tá, porque ia ter dupla concessionária, de concorrentes. Bom, então com a Yamaha, todo ano eu fazia Garota Yamaha, fiz passeios diversos, pessoal, passeio de moto, passeio de bicicleta, e aí saía da minha revenda, que era um monstro, maravilhosa a revenda Yamaha, e chegava no shopping center e fiz também um passeio de moto de Piracicaba a São Pedro. Então, fiz muita coisa. Quando a gente fala sucesso, a gente fala de muitas pessoas participando. Tenho foto. Não dá para entender quanta gente participou. E eu passei a pé, eu não entendo como lotou, encheu a rua. E a rua era a Grande Armando Salles. E eu passei até o shopping. Gostei tanto que aí fiz 3 vezes passeio a pé. E sempre lotado. Na frente ia um carro da minha empresa e com a música. Então, o pessoal acompanhava a pé. E fiz passeio de bicicleta, passeio de moto. É interessante essas 3 questões que se relacionam. O senhor, ao mesmo tempo que era um grande empresário, que tinha a visão do negócio, tinha uma grande visão de integração social e conseguia transformar isso em eventos públicos, né, de sucesso, porque, pelo que eu vi, eu acompanhei muitas fotos, todas as realizações do senhor foram bem-sucedidas. Sai bem menos o autódromo, né? O autódromo ficou na expectativa. Bom, só.
com a Volkswagen, fiz muita coisa. A Volkswagen lançava eventos a toda hora para a gente participar. E teve melhor exposição, teve várias coisas. E um dia, a Volkswagen disse, quem fizer o melhor evento de lançamento da perua DKV Quantum... Essa história é boa. DKV, não, perua Volkswagen Quantum. Volkswagen Quantum. Eu comecei a pensar, o que eu vou fazer de bom, né? Bom, aí eu fiz um evento, fui no Clube de Campo, eles iam fazer um jantar para cantor francês. E ia lotar. Então fui lá, eu quero pôr 3 Quantos aqui na entrada do Clube de Campo. Disse, não, Marcos, a festa vai virar sua, não é nossa. Fui embora muito chateado. Aí pensei e voltei. Voltei lá no Clube de Campo. Olha, eu ponho os carros depois da meia-noite e ponho um brinde em cada mesa. Aí deixaram. Participantes. Aí participei. Participei com todos os carros. Da festa, com o show francês. Mas aí comecei a pensar, não atingi meu público. Eu quero meus clientes. E eu fiz uma festa que ninguém entendeu como. Tem uma discoteca que trabalha até hoje, Mr. Dandy. Ela é pequena. E eu consegui pôr 2 Quantos lá dentro. Ninguém entendeu como é que eu fiz isso. Bom, qual foi a mágica? Bom, e qual foi a mágica? Você pode revelar para nós. O que eu fiz? Tirei a parede do fundo e botei os carros para dentro e levantei a parede. Então, fechado com cortina. E à meia-noite, abriu as cortinas, uma música forte, e apareceram 2 carros. Ninguém entendeu como é que o carro entrou. Bom. Mas eles estão lá até hoje? Não. Aí o senhor quebrou a parede outra vez e tirou. Teve que tirar. Então, muita coisa. Ô, Max, a vida social sua também sempre foi em parceria. Estava observando em algum material seu o Mauro Pereira Viana, né? Que era um... O Mauro Viana. Mauro Viana. Eu sei que é. Ele também participou porque tinha garota. Ele bolou fazer garotas de Volkswagen. Garotas de Volkswagen, não, desculpa. Ele fez o concurso de garotas da corrida. Isso, garotas da corrida. Mas era em parceria com você, de certa forma. Bom, ele pediu autorização e eu dei. Porque incrementava o trabalho. Exatamente. E aí, Max, na sequência desse processo, você é um homem realizado profissionalmente, um homem que conseguia tudo que fazia, onde colocar a mão de Midas, né? Onde colocava a mão as coisas aconteciam. No entanto, o tempo foi mudando essa perspectiva. Né? Eu estou dizendo até em termos de concessionária, já pulverizou-se bem mais e você devagarzinho foi saindo do setor, né? Até pela idade. Não faz... Como que foi esse processo? Conta para nós. Esse processo foi o seguinte, eu tinha 130 funcionários, a maioria bons funcionários. Uma grande parte fez ação contra mim e fora isso, alguém denunciou alguma coisa, veio muita fiscalização e a Volkswagen não mandava o carro que eu queria. Eles mandavam o carro à vontade deles. E eu passei a vender muito carro, muito. Vendi 4.000 carros em 1951. Mas como? Por que eu vendi tanto carro? Porque a Volkswagen me empurrava carro que eu não queria. Eles diziam, se você não aceitar, nós cancelamos você. Então eu fui obrigado a pegar muito carro. Então peguei os carros, uma parte eu vendi, outra parte vendi. E o pior é o seguinte, eu tive uma enchente, pegou tanto carro meu. Verdade, em que década foi isso, você lembra? Em 1959, deve ser. 59, uma enchente, encheu a rua toda e pegou muito caro, muito caro.
e pegou o carro de cliente que não aceitou mais o carro, mesmo eu recuperando, e eu resolvi fazer leilão dos carros. Guaribei todos os carros, preparei tudo e depois fazer leilão. E estavam todos os carros expostos. Contratei um cara que... Especialista no assunto? Ele subia na picape, e começou a fazer. Aí o cara fez uma oferta muito baixa, muito baixa. Disse, não, ele disse, tem preço mínimo. Aí ele deram uma vaia. Então, o cara fazia o leilão, ligou para mim, mas o que eu faço? Entrega o preço que der. Então, ele concordou com o preço baixíssimo. Só que depois, para minha sorte, o preço foi subir um pouquinho. Bom, resumindo, eu não consegui vender os carros no leilão, e aí eu fiz uma venda com garantia minha, da minha empresa, para quem comprasse um carro desse recondicionado. Tá? Marques, a história boa, vamos, né, pegar a parte boa da história, é que você escreveu um livro. Estamos aqui com o livro do Marques, uma coisa bonita. O que significa esse livro para você, Marques? Bom, esse livro consta de todas as corridas feitas em Piracicaba. Tudo em Piracicaba. E tem algumas fora também. E o livro foi muito bem, foi colocado em todas as bancas e não sobrou nada. Sobrou esse livro, que é o meu, e, na verdade, os livros anteriores não tinham capa dura. A capa era simples. E vendeu tudo. Não sobrou nada. Sobrou esse livro. Isso daí por memória. É verdade. Marques, nós temos aqui também um calendário. Olha só, você fez muita coisa nesse sentido de promocional, digamos assim. Esse calendário, ele também tem uma história. Esse calendário é da fábrica de pistões metal leve. E eu saí 5 vezes no calendário. E acontece que eu guardava feito ouro isso aqui, e tomou chuva. E me estragaram todos, sobrou esse inteiro. Corridas diversas, entendi. Isso aqui é em Blumenau. Cópia exatamente o calendário, que é a cópia da camisa. Quando eu vi o senhor entrando... A camisa é cópia do calendário, exato. Mas quando eu vi o senhor entrando, vi a sua camisa, a primeira coisa que me chamou a atenção, né? A ideia era descobrir o momento em que aconteceu essa prova aí. Então está aqui. Saiu 5 vezes. Eu conhecia bem o presidente da Merle Pistões. E eu fui pedir para ele patrocínio por fazer esse livro. Eu não consegui patrocínio. Consegui com as pessoas que deram dinheiro e eu consegui fazer esse livro. Marques, família. O que você tem a dizer, família? Parece que você tem alguns filhos que obtiveram sucesso, inclusive no setor automobilístico. Não é parte deles. Eu, infelizmente, perdi uma filha e uma esposa num acidente. Essa filha tinha 16 anos, andava de moto, primeira mulher a andar de moto na cidade. Bom, passou o tempo, me casei novamente, tenho 2 filhos, sou muito feliz com eles. O menino, eu falo menino, mora nos Estados Unidos, está muito bem, e a filha também está muito bem. A filha vende blindado em carro. E foi uma porta aberta, eu ter sido concessionário e muito conhecido. Então, quando ela chegava na empresa, sou filho do Max, então eu tinha a porta aberta. Isso é bacana. Quando você faz uma retrospectiva, eu vou voltar ao ponto de abertura dessa nossa conversa, em que a sua empregada, lá da sua casa, ela me disse, seu Marques é um homem incrível, ele tem muita vontade de viver, e o que o garante com todo esse ânimo é o seu passado. Não é bem o passado, é minha esposa que me cuida de mim. Ela garante essa tranquilidade. Ela é sobrecarregada e eu não posso, bengala
não tem mais carro, não posso ter. Eu gostaria, mas não, a família não queria que eu dirigisse mais. Já faz 2 anos ou 3 que eu não tenho carro, ando a pé. Mas o senhor se considera um homem realizado? Sim. E o que mais marcou para o senhor garantir isso de forma tão sintética? É o passado. Tem muita coisa no passado. Eu não pude falar nem a quarta parte do que o senhor gostaria de contar. Fotografias, você chegou a ver na minha casa. Paredes, lá numa sala, parede cheia. O livro de corrida deve ter uns 10, 15 centímetros. É pesado até para carregar. Eu fiz também um livro de eventos, coisas que eu fiz em Piracicaba, né? Eu fiz muita coisa em Piracicaba. Neste momento, assim, qual é o hobby do senhor? Qual é o passatempo que o senhor mais gosta? É TV, não tem outra opção. O senhor gosta muito de assistir televisão. E o que o senhor mais assiste? Bem, já ganhei da Yamaha, ganhei 4 vezes para o Japão. Eu adorei. Aí, no fim, levei minha esposa numa das viagens também. Na Volkswagen, ganhei viagem para a China. Maravilhosa a China. A China, só quem conhece é que pode falar. Por exemplo, aquela... A muralha... Não é muralha, é aquela estrada que sobe a montanha. Certo. E também vi os bonecos feito de terracota. Eu fui, não podia tirar foto, mas os bonecos terracota. Tinha 800, mais ou menos, deve ser isso, bonecos, e nenhum com rosto igual ao outro. Todos com rostos diferentes, todos à altura de 1,80 m, e fazer uma fila. E quem descobriu isso foi um cara que ganhou uma caixa de bebida. Cuidado, porque eles eram coloridos os bonecos. Só que quando descobriram tudo, eram casas não, terrenos cobertos, onde estavam esses... Eles estavam lá e ninguém sabia. Aí foi identificado e recuperado. Uma pessoa viu uma cabeça ponta cabeça servindo de pote de água. Onde você achou isso? Ele falou, e aí eles foram cavocar e acharam a cara. Eram ruínas. Ruína. Não é bem ruína, porque... Estava salvo ainda, estava lá preservado. Não estava preservado. Se você tivesse... Não, quer dizer, eu falo você tivesse, não. Você vai deixar uma mensagem para o público que vai assistir esta apresentação do senhor. É uma mensagem de otimismo da sua vida, ela é de otimismo, ela não é de otimismo. Que mensagem você vai deixar para esse público? É uma felicidade chegar na idade que eu cheguei e ter a cabeça perfeita, o corpo não obedece. E aí, quando o corpo não obedece, o que a gente faz? Ganhei bengala, eu me viro. Considerações finais, Max. Nós vamos ter que agora, lembre e faça a sua síntese da sua vida. Eu vivo baseado na minha esposa cuidando de mim, a Celina. A Celina está cuidando muito de mim. Então, não sei o que eu faria se não tivesse essa esposa. Mas o senhor tem toda uma recordação. E essa recordação parece que ela tem força na sua vida. E a sua vida não é muito simples assim. Apesar de não haver o que o senhor observa aí da disposição para o dinamismo que o senhor gostaria de ter, o senhor tem uma força que o faz seguir adiante. Eu notei antes aquele cantor que estava aqui, ele saiu com uma cartolina da prefeitura. Homenagem. Homenagem. Eu tenho várias dessas.
Mas não é para a gente ficar carregando. Tive homenagem da prefeitura, tive homenagem, muita. Eu tenho um livro escrito homenagens. Então, consegui chegar nessa idade. Max, é isso. Tem mais alguma coisa que você quer registrar? Esse livro estava em todas as bancas, aqui para todos, sobre as corridas de Piracicaba, dos pilotos, mesmo fora de Piracicaba. Aqui tem aquele amigos que iam junto comigo. Tem uma lista aí. Os amigos que iam comigo, acontece o seguinte, eu levava um carro, um DKV, ia atrás de mim, eu ia com o carro e ia correr. Eu trocava o motor, punha o motorzinho melhor na hora da corrida. E eram 2 mecânicos e Eles davam sempre deixava o carro suporte para o pronto para senhor. correr. É isso aí. E aqui o carro que o Chico Landi, isso aqui é uma homenagem também. Fizeram um boneco, esse boneco aqui, Em homenagem tá, ao Max o carro Weiser. está com o João da Fara. João da Fara tem o DKV até hoje, o último carro que eu corri, DKV, no qual a porta já abre da maneira que o pessoal gosta. Os DKVs mais antigos abriam a porta. No sentido Deixa contrário. ver. Muito bem. Max, então, encerramos, né, a nossa conversa e chegamos ao final de mais uma edição do projeto Trajetórias, em que conversamos com o grande empresário, o grande corredor Max Weiser.